Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Jamais ideologia falha ganha. Não esqueci do meu povo, ó nós de novo. Tem que ser realista, vários pontos de vista. Do lado de cá, depois do viaduto, pensamento é um momento de lamento da cidade lutou. País da fome. Onde as crianças sem conhecimento plantaram a semente no chão de cimento. E aprendeu com o tempo. Eu tenho memória. Que é sentimento. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. É embaçado, não é? Pode ter, nós quer ter. Não, nós vai ter. Pode ter, nós quer ter. Não, nós vai ter. Pra criança aprender, pra criança aprender, pra criança aprender, basta quem ensina, ensina. Preparando o salto, comando de assalto. A raiz cresceu no morro e tomou conta do asfalto. Fábrica de bomba, a empresa nunca tomba. A porta que nós arromba só passa quem tem passado. Volta a fita, eu tava lá, olhando tudo de perto. Carregamento traçado, sempre com destino certo. Calibre terrorista engatilhado, mão pra cima. Prepara os ouvidos e pede a benção divina. Uma tonelada de rima na bagagem. Pro texto é só protesto, sem massagem. Decolei umas horas só assim pra aliviar. Quem vê daqui de cima é perigoso assustar. Dando soco no veneno pra poder se equilibrar. Você vai lembrar. Uma vontade, que inclusive a gente pode chamar também uma vontade de destruição, que se expressa em termos combativos na rua, né? Uma vontade de poder terrível que dá todo o caráter diferencial para esses movimentos. Por exemplo, as manifestações desde 2013, assim como as manifestações contra o Oasis, elas não são manifestações do mesmo estilo que as manifestações dos anos 90. Elas não são manifestações, por exemplo, puxadas por um carro de som onde tem políticos no carro de som ou sindicatos em cima do carro de som controlando as falas. Elas não são manifestações que seguem uma via específica da rua, respeitando as outras vias. Não, ela funciona como um espaço de tomada da rua. Uma expressão de um poder popular, de uma vontade de poder, uma vontade de inversão do poder do Estado, né? Porque efetivamente a rua está tomada, regularizada pelo Estado. Quando o movimento contra o Oeste, assim como o movimento de 2013 pelo transporte, quando ele ia para a rua, ele toma a rua. Ele inverte as relações de poder. Agora, aqui quem manda, quem decide, quem passa, quem não passa, quem decide aonde a gente anda, somos nós. É quem está na rua. Então se cria uma espécie de poder popular fundamentado na própria rua, na própria tomada da rua. Uma espécie de ocupação da rua que retira do Estado seu poder. E nesse sentido, a polícia e os órgãos do Estado, eles passam a ter que ou respeitar esse poder, ou ele vai confrontá-lo, ou ele vai para o enfrentamento com esse poder. Cabeça do morro, pro coração desse povo vai ser de dentro pra fora. Ó, nós na cena de novo, sei que o tempo não atrasa o dia da permissão. Se joga mais, não se afoga, que essa selva é pra leão. Tem que ser leão, tem que ser. A selva é louca e nós tá aqui pra prender. Tem que ser leão, tem que ser. Caçador, hoje a caça é você. Chama não vai se apagar, a resistência popular continua. O primeiro momento é o momento em que o governo anuncia que vai fazer OS na educação, mas não consolida a proposta ainda. Quer dizer, a mídia fala, o governo fala que vai fazer, mas essa proposta ela não toma uma dimensão assim muito real ainda, em termos do governo, por parte do governo.
Nesse momento que o governo anuncia, você tem um primeiro momento de resistência, de reflexão e de crítica ao projeto. É puxado pelo Sintego, puxado pelo Fórum de Licenciatura, puxado por professores do MPG, um conjunto de debates, de críticas, de reflexões sobre OS, né? Mas um processo incipiente ainda de reflexão e de oposição teórica ao que está acontecendo, né? Professar uma oposição. O segundo momento é um momento que há realmente a criação de um novo movimento, um movimento criado exclusivamente para lutar contra esse processo. Isso vai ocorrer em outubro, quando surge o movimento contra a terceirização da educação em Goiás. Esse movimento foi chamado por professores, como eu disse, reuniu professores de vários níveis, né? Do nível básico, do município, do estado, da Universidade Federal, da UEG, alunos de diferentes também, do nível médio e fundamental, secundaristas, né? Como universitários, estudantes universitários de diferentes universidades e faculdades. Esse é o Comitê contra a Terceirização de Goiás, ou também chamado de Movimento contra a Terceirização de Goiás. Foi um movimento que aglutinou muito e que já aglutinou para a ação. Olha, vamos reunir, vamos nos contrapor a esse projeto. Na época, o governador já tinha lançado um decreto em que ele dizia que 30% das escolas estaduais das principais regiões, né, Goiânia, Aparecida, em torno de Brasília, essas principais escolas, principais regiões, 30% das escolas seriam terceirizadas, seriam transferidas para OS, e o restante de toda a rede estadual, 25% das escolas seriam transferidas. Ou seja, o decreto do governador afirma que até 31 de dezembro de 2015, até o final do ano, o decreto saiu em outubro, ou seja, em 2 meses, toda a extensão da rede, né, ou seja, 25% a 30% de toda a rede estadual, em toda a sua extensão, se transformará em uma escola gerida por OS. Então, esse decreto do governador também agilizou o processo. Falou, opa, não dá. Ou a gente resiste de vez, ou agora a gente vai perder simplesmente praticamente todas as escolas públicas, né? Vão ser 3.000 escolas que serão terceirizadas. Então o movimento já foi para a rua e começou essa segunda etapa, que eu chamaria de segundo momento do movimento contra OS, da luta contra OS, que já não é um momento de debate, reflexão simplesmente, é um momento de ocupar a rua. Então a estratégia foi mesmo manifestações de rua. O movimento fez manifestações praticamente semanais. Fora OS da educação, não vai passar a terceirização. Fora OS da educação, não vai passar a terceirização. Fora OS da educação. Bem, as OS, elas são organizações sociais, essa sigla significa organização social. Ela surge num momento muito significativo do país, né? Quando que surgiu essa lei de OS? Surgiu em 1998, né, numa reestrutura do Estado, o ministro Bresser Pereira, ele reestrutura o Estado brasileiro e nessa reestrutura ele fala o seguinte, olha, o Estado, ele não está dando conta de gerir saúde e educação. Nós precisamos de parceiros da sociedade civil. Quem são esses parceiros? Pode ser qualquer pessoa, um conjunto de pessoas que se juntam e nós vamos dar um título. Que título é esse? Um título de organização social para essas pessoas. Então, basicamente, a organização social ela é isso. Ela é um título dado a determinadas pessoas pelo Estado. De acordo com o edital das OS, se eu não me engano é na página 38, ele está falando quanto de dinheiro que ele vai repassar por aluno para as OS. E lá está falando que é R$300 por aluno. Se você for pensar, tem escola que eles não repassam R$50 por aluno. Por exemplo, a escola de Pirinópolis. Tem escola aqui em Goiânia que eles repassam R$152 por aluno. Eles repassando R$300 para a OS, eles estão dobrando.
E mais do que dobrando em algumas escolas a quantidade de dinheiro que eles estão repassando para as OS. Nós questionamos isso, como você vai repassar muito mais dinheiro para a OS se você poderia estar repassando este dinheiro agora? Se você está repassando o dinheiro do Estado, está continuando a sair do Estado, os impostos do povo, do pai, da mãe, está indo para as OS, poderia estar indo para a escola, para os alunos, professores, os pais, os gestores da escola irem lá e administrarem aquele dinheiro. Se terceirizar, nós vamos ocupar! 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 E a gente foi pro terceiro ato. Eu lembro que nesse dia a gente saiu mais cedo, a gente fez uma reunião aqui na porta do liceu. E a gente decidiu que ia fazer uma bandeira, porque no ato anterior a gente tinha visto que tinha muitas pessoas com bandeiras e cartazes. E aí a gente fez esse que é o marco do nosso movimento em si, que é uma foto que tem a bandeira assim, Secundários em Luta, e embaixo tem uma outra bandeira bem grande, abaixo a militarização. E foi o ato que a gente foi para a Secretaria de Educação. A gente foi para a Secretaria de Educação debaixo de chuva de granizo, e a gente chegou lá, pediu para ter um diálogo com a secretária, e a secretária sempre negando esse diálogo com o nosso movimento. E nesse terceiro ato, os professores viram que de fato os secundaristas estavam do lado dos professores. Não vai passar a terceirização! OS da educação! Não vai passar a terceirização! Fora OS da educação! Do ponto de vista das relações de trabalho, a precarização absoluta, que é uma outra característica desse momento do capitalismo que a gente chama de mundialização do capital, né? A precarização das relações de trabalho, que o capital chama de flexibilização. Flexibilização só se for para a gente agachar e os caras montarem em cima, aí você flexiona. Mas o que acontece é que não tem concurso. Nesse edital que a gente derrotou, eram 30% dos professores concursados, efetivados, lotados na escola permaneceriam. Os outros 70% seriam terceirizados. Pessoa que é escolhida a partir do interesse, do humor do dono recém-chegado na escola, né, do cara que se apropriou da escola, não tem necessariamente que ter formação. O edital dizia assim, se não tiver pessoa com graduação em condição de dar aula, pode-se procurar outras alternativas. Eles é que vão dizer que não tem. A gente até procurou o professor, mas não tem. Aí qualquer um entra. Aí você retrocede décadas nas conquistas no campo da educação brasileira. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Porque o estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer terceirizar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, você vai sair perdendo. O ensino é escola de luta, o preparo é escola de luta, o IFP é escola de luta. Fica preparado, terceirizar, nós vamos. A outra questão questionável no edital são quem são as pessoas que estão por trás dessas OS. Todas elas, sem exceção, elas são grandes empresários daqui do estado e algumas delas têm muito problema com envolvimento na própria administração pública. São políticos e são gestores da administração pública com problemas na justiça. E é muito difícil você pensar que organização social, que eles falam, sem fins lucrativos, que essas pessoas vão para a escola para fazer filantropia.
eles poderiam produzir materiais didáticos. Uma das OS que se habilitou e depois foi completamente desabilitada, desmoralizou, o governo suspendeu, é de um grupo de pessoas que tem editora aqui em Goiânia, uma gráfica editora. Os caras já estavam preparando material didático para a empresa deles vender para a escola privatizada que eles gerenciariam. Quer dizer, é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Bem, o outro ponto também questionável é a questão da relação entre a gestão pública e a gestão privada. Hoje as escolas, elas são geridas por diretores que são eleitos pela comunidade escolar, né? Pais, mães, professores, professoras, alunos, eles elegem o diretor da escola e esse diretor tem uma relação muito próxima com os professores, com os coordenadores, com os pais, com todo mundo que está ali dentro da escola, daquela comunidade escolar. Bem, vai chegar um ente privado para gerir a escola. E a secretaria, ela coloca lá no edital, não vai ter relação com a parte pedagógica. O gestor de OS vai gerir somente a parte técnica, que ela chama de técnica lá, são materiais, são computador, pintura, a infraestrutura da escola de modo geral. Mas veja bem, no item lá, que se eu não me engano é o item 2.1, ela já começa a falar dos índices, que quem tem que garantir esses índices que eu coloquei, IDEB, IDEGO, IADA, são as OS. Ora, os índices estão diretamente ligados à questão do ensino-aprendizagem, né? E quem vai gerir isso são as OS. Então, ela está diretamente ligada a quê? A gestão pedagógica da escola. A gestão pedagógica da escola também está atrelada às OS. Olha, as OS, elas, para se manter, como ela é uma concessão do Estado, né? Então ela vai gerir a educação. Para ela se manter, ela vai precisar de mostrar para a sociedade e para o Estado como que ela vai fazer essa manutenção, né? Como que vai ser essa manutenção, como que vai ser essa gestão da escola. E como que ela vai gerir a escola? Ela vai gerir a escola por indicadores, né? IDEB, basicamente, IDEGO e IADA, né? Que são feitas pelas secretarias de educação, né? Para simplesmente medir o que o aluno está aprendendo. Como se ensino-aprendizado fosse medido, tivesse medida, e uma medida padronizada. Eu não estou falando que não tem que ter avaliação, tem que ter as avaliações, mas a avaliação como um processo. As OS, elas usam esse padrão porque elas precisam de mostrar que elas estão dentro de uma boa educação. Para ela, o que significa uma boa educação? Subiu no índice, se os meninos lá, uma uma determinada faixa de crianças, jovens ou adultos, subiu no índice deles, é uma boa educação. Abaixou o índice, a educação é ruim. Então, quer dizer, olha a diferença. A educação que nós defendemos é uma educação na sua integralidade. A educação que a OS está querendo implantar é uma educação que visa ou aumentar ou diminuir um número. E isso não está ligado ao aprendizado. Esse movimento secundarista, quando ele surgiu falando assim para nós, não tem arrego, não tem OS. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial. A primeira coisa que ele falou é: não vai ter OS, não vai ter arrego. Tudo nosso. Não, resistência, resistência. Segunda tá na luta, na sequência.
contra as OS e a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. Resistência, resistência. Segunda tá na luta, na sequência. Contra as OS e a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. A gente ocupa, choque invade, é muita treta, mas não tem arrego e a saída é pra esquerda. Deixa ele pensar que os estudantes é bobo, vai pensar. E se privatizar, nós vamos ocupar. Aqui a resistência ocorre todo dia. Seu Marconi vai pensando que o ensino é mercadoria. Falta de merenda na escola, desvio de verba pública. Eu ensino a desejar opressão do PM, mas eu sigo firme e forte. Se houver repressão, vai rolar molotov. A gente tá querendo o que é nosso por direito. E se houver repressão, não vai ter arrego. Então se liga, não vai ter arrego pra polícia, pra política, não vai ter sossego. É aluno sem livre, é professor sem emprego, militares na escola, sociedade com medo, opressão. O ensino não é laico, operação 280, repressão da Draco sem democracia. Afundamos no mesmo barco, querendo rimar pra cima, empresário jogando pra baixo. O gueto toma de assalto o palco, educação, um direito de fato. Segunda tá na luta todo dia, o rap é ocupação em nome da periferia. Quebrando a hegemonia contra a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. Resistência, resistência. Segunda tá na luta, na sequência. Contra as OS e a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. Resistência, resistência. Segunda tá na luta, na sequência. Contra as OS e a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. Se a barbárie predomina, por um minuto fechar os olhos, por um segundo desvendadas as pistas, por secundaristas aprender a lição. Resistência é escola, resistência é escolha, campo em disputa, resolver o luto com luta. Escola de luta, força na palavra, escola de luta, coragem na ideia, escola de luta, firmeza na conduta, escola de luta. Ocupação das escolas não é invasão, pelo contrário é solução. José Carlos de Almeida é um colégio histórico do Grupo Modelo de Goiás e ele foi fechado no segundo semestre de 2014. E por que nós escolhemos esse colégio? Porque o JCA ele está na luta há muito tempo e nós decidimos que esse seria não o único, mas o primeiro colégio a ser ocupado. Mas agora, com essa terceirização, nós sabemos que não é só essa escola que irá morrer, serão todas. Então, enquanto o Estado está fechando escola, nós começamos a abrir uma escola agora. Bateu essa vontade, me bateu uma ideia de fazer uma batida pra somar na assembleia, de juntar minha voz no canto do povo. O grito é feroz, acende esse fogo. E a gente não tinha grandes pretensões com essa ocupação. A gente imaginou que ela poderia durar 2, 3 dias. Era só para, de fato, a população começar a olhar pra gente, porque até então os nossos atos de rua eles não estavam surtindo efeito. Estavam servindo só para apanhar da polícia, tomar banho de chuva e era isso, não tinha efeitos maiores na sociedade. E aí, quando a gente ocupa a primeira escola, a gente já conseguiu esse olhar da mídia pra gente. No outro dia, eu lembro que a gente estava na ocupação, a gente foi assim mesmo no tranco e barranco mesmo. E a gente acordou no primeiro dia, a gente não sabia se ia ter café da manhã, de repente teve café da manhã. Deu 11 horas da manhã, a gente não sabia se ia ter almoço, teve almoço. E aí a gente começou a se organizar melhor e começou a trabalhar dentro da ocupação, através de comissões, essas coisas. E no nosso segundo dia, teve outro colégio ocupado e aí a gente até ficou meio assim, porque era um colégio que não fazia parte do nosso comitê inicial. Era um colégio que a gente não conhecia, que era da região
da periferia aqui de Goiânia, lá da região noroeste. Mas a gente ficou muito feliz com essa segunda ocupação. E aí, no terceiro dia, a gente decidiu ocupar aqui o liceu, de fato, porque os professores, sabendo da nossa organização aqui dentro e com medo da gente ocupar e eles não conseguirem fechar o ano letivo, eles decidiram que iriam adiantar todas as provas de recuperação. Isso foi em cima da hora, os alunos que não estavam preparados para as provas da recuperação, né, porque eles adiantaram. Os alunos acharam que ia ter pelo menos um final de semana para estudar, para fazer essas provas. E aí eles adiantaram tudo e a gente adiantou também. A gente articulou essa ocupação na noite da quinta-feira e a prova ia acontecer na sexta-feira pela manhã. E na sexta-feira pela manhã a gente ocupa o liceu. E aí, a partir disso, foi uma ocupação por dia. Vacilou, mas entrou mais uma escola ocupada. Vacilou, entrou mais uma escola ocupada. Mais uma, mais duas, mais três escola ocupada. Mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito escola ocupada. Vacilou, entrou 70 escola ocupada. Vacilou, entrou, é o estado inteiro ocupado. Ai, ai, oi, oi. Nós estudantes secundaristas ocupamos o colégio pré-universitário de forma pacífica. Somos contra a militarização e a terceirização das escolas. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Por quê? Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, já tá fervendo. Quer terceirizar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, você vai sair perdendo. Em Goiás, escola de luta. Em Goiás, tem escola de luta. Em São Paulo, tem escola de luta. Fica preparado, terceirizar, nós vamos. Foi uma ocupação muito tensa durante os primeiros dias, os 3 primeiros dias. A polícia não saía da porta, ficou 24 horas, os 3 dias lá, não deixava a gente receber doação, não deixava a gente receber pessoas, saía, não pode entrar mais. Mocinha, você tá filmando? Tô. Desce do muro. Meu nome é Gerson, a viatura minha é 7410. Desce do muro. É escola fechando as portas. E a polícia batendo, é polícia batendo, é polícia batendo em aluno. É escola fechando as portas. E a polícia batendo em aluno. É escola fechando as portas. E a polícia batendo em aluno. Bololô, ha, ha, bololô, vamos ocupar. Bololô. A escola agora é nossa, eu quero ver quem vai tirar. Bololô, ha, ha, bololô, vamos ocupar. Bololô, ha, ha, bololô, vamos ocupar. E aí pronto, a escola estava ocupada, a gente trocou os cadeados, né, colocou os nossos e tomamos o controle da escola inteira. Só para loucos, isso é só para loucos. Caretas não, só para loucos, isso é só para os raros. E a gente estava começando a gerir a escola de uma maneira diferente, né? A partir da autogestão. E aí a gente começou a gerir a escola. A gente separava em comissões. Tinha uma comissão específica para cada área. Tinha a comissão de cozinha, que cuidava da alimentação. Tinha a comissão de segurança, que ficava responsável por manter a integridade da escola. Tinha a comissão de comunicação, que ficava atualizando as nossas mídias, né? No início, a gente tinha um pouco de falha para ter uma organicidade e determinar uma linha entre todas as ocupações, por exemplo. E aí foi quando os companheiros nossos de São Paulo, secundaristas, vieram e passaram uns dias aqui. E aí eles foram trocando experiência com a gente. E entre conversas mesmo a gente via que o movimento lá tinha passado por tudo que o movimento aqui estava passando. E aí eles nos falaram que lá eles se reuniam, né, que era o comando, e ali eles tiraram deliberações. E aí foi aí que a gente teve a iniciativa de ter o comitê de secundaristas aqui.
E aí iam 2 representantes de cada colégio. E lá a gente levava as pautas já internas, que eram deliberadas em assembleia, e fazia uma assembleia geral. E dali a gente tirava deliberações, né? Como, por exemplo, os cadeiraços, os atos de rua, alguns problemas que a gente estava tendo dentro das ocupações. E aí foi muito importante ter essa outra unidade, né? Que foi a unidade de secundaristas. Liga nós, liga os sonhos, liga a voz, liga os monstros. Liga os guerreiros que não entregaram os pontos. Eles têm esse defeito, desacreditar dos outros. Acha que a selva só tem um bicho solto. Salve! Pra quem somou e trincou na caminhada. Salve! Pra quem honrou e não ficou só nas palavras. O primeiro ato que eu fui foi no começo de todas as ocupações, que saiu do liceu. E eu saí do Cecília, assim, eu já estava muito tenso, porque eu nunca tinha participado de nada. Saí de uma ocupação para ir para uma manifestação. Então, para mim, eu tava pensando assim que eu ia morrer, que eu ia apanhar, porque eu nunca tinha participado, eu não conhecia. Daí a gente chegou no liceu e começou a chover muito forte. Aí eu pensei que não ia rolar, porque estava chovendo, não sabia que não conhecia a galera. E aí, para mim, foi o ato mais emocionante, porque a chuva estava muito forte e o povo não parava de cantar e gritar. Foi até o Bandeirante chovendo, lá a gente fez um círculo enorme, fechou todas as vias e debaixo de chuva a gente conseguiu gritar e fazer a galera entender que o movimento estudantil não sumiu. Mas também tem muitos outros atos que foram bem marcantes, como o da Perimetral, que saiu do Robinho, foi até o Padre Pelágio, retornou, que esse a gente andou bastante, teve helicóptero, secundarista com arma apontada na cabeça. Não foi um ato emocionante, mas foi um ato que teve muita repercussão, por ter um policial disfarçado apontando uma pistola na cabeça de um menor de idade que estava lá lutando pelo direito, né? Ocupar e resistir, ocupe sua escola, nosso segundo lar, a família, a memória, casa do saber que a cada dia cai, sem amparo do governo, sem olhar de nossos pais, sobre o que é teu por direito, firme, pega, arranca a mão, bater nos professores por menos, estudante não. Bom bater, a cara é se proteger. A lei vai contra quem, mas mesmo assim nós tamo aí. Estudante firme não cai, segue firme, tem razão. Nós iniciamos a concentração às 13 horas da tarde aqui no Castelo Branco, na Avenida Minas Gerais, em Campinas. Reunimos e alinhamos todos os pontos, cada local que a gente ia passar e tudo que a gente ia abordar no meio dessa manifestação. Saímos em direção à Avenida Anhanguera e fechamos somente um dos lados. A partir daí a gente passou por volta do terminal Praça A e fomos em seguida para a Secretaria de Educação. A senhora se diz tão preocupada com os estudantes. A primeira pergunta é: por que a senhora mandou cortar a água e a energia das escolas ocupadas? Corte de água. Quem nunca cometeu um erro na vida? Tá na luta, na sequência contra as OS e a privatização, que não é mercadoria, a nossa educação. Bom, pra gente, foi um marco de sentimentalismo muito grande, sabe? Porque não era pra ninguém ter criado um vínculo tão grande com o outro, mas acho que a gente começou a viver tanto junto, saca? Todo dia a gente passou o Natal junto, a gente passou o Ano Novo junto. 4 meses dentro de uma ocupação, morando lá dentro, sabe? Todo mundo sabia dos seus problemas já e te ajudava. Então foi assim, foi uma família que eu tive totalmente nova. Totalmente, assim, que me apoiava, que estava ali comigo e que eu também estava com eles e que a gente era
uma união diferente das famílias de sangue. Tinha uns professores que eram contra a ocupação, então eles resolveram criar uma página no Facebook para poder estar falando mal da gente. Então nessa página eles colocaram uma data, que era a data que eles iam desocupar escolas. Primeiramente, a gente ia saber que a escola ia ser desocupada à força, mas não brutalmente daquele jeito. Só lembro só a gente acordando, tomando eu mesmo tava dormindo no quarto, eu, uma amiga minha, mas dois companheiros meus. Aí o que acontece? Na hora que acho que a gente acordou, foi a hora que acho que a gente foi um dos primeiros a ser acordado. Eu já acordei tomando a bicuda na cara, o policial chegou na minha cara e pisou assim com gosto. A gente veio andando, não teve como a gente olhar pra cima, olhar pra ver quem, olhar nem pro rosto, porque eles estavam com o nome tampado. Aí falava, se a gente olhasse pra cara deles, a gente ia apanhar. Aí teve uma hora que eu dei uma olhada assim, só levantar a cabeça um pouco pra me olhar pro lado. Só chegou na minha cabeça e falou assim, eu sou chulezinho, você baixa a cabeça, você tá achando que eu tô brincando com você? Aí quando a gente tava vindo pelo corredor, que a gente não tava nem tendo direito de andar, a gente tava saindo arrastado. Quando eu tava chegando aqui, eu olhei dentro da sala, eu vi um policial dando a cadeirada na menina. Absurdas, é a escola fechando as portas e a polícia batendo em aluno. É a escola fechando as portas e a polícia batendo, é a polícia batendo, é a polícia batendo em aluno. É a escola fechando as portas e a polícia batendo em aluno. É a escola fechando as portas e a polícia batendo em aluno. Porém, nesse momento, houve uma divisão no movimento, né? Porque algumas escolas foram ocupar a SEDUC. Essas escolas que ocuparam a SEDUC não chegou a combinar com todas as outras escolas. E como estava tendo um processo de desocupação de todas as escolas, a grande saída do movimento era justamente essa, ocupar a SEDUC. Só que a ocupação seria num dia determinado para barrar o edital. Então, na visão da maior parte dos estudantes, né, que não estavam lá na ocupação da SEDUC, foi um movimento precipitado, inclusive atropelando uma coisa que o movimento maior estava sendo construído. Isso, obviamente, foi fruto de disputas, né, de estudantes vinculados a entidades estudantis, como a UNE, que acabou atropelando esse processo, né, fazendo uma atitude independente das decisões coletivas, como é normal dentro do movimento estudantil, né, desse movimento estudantil horizontal e todo mundo decide junto e tal. Bom, o que aconteceu? O MST e a CUT, justamente por esse vínculo que esse pessoal que ocupou, esses estudantes que ocuparam, tinha com a UNE, conseguiram combinar com o MST e com a CUT para a CUT e o MST ajudarem um dia na ocupação, que foi justamente o dia que o edital iria ser aberto, o envelope dos editais de OESs. Nesse dia, então, o MST mandou, um dia anterior, mandou 300 militantes para lá, a direção da CUT, do Sintegro, foi para lá, e isso fortaleceu ainda mais o racha, né? Porque os estudantes que começaram esse movimento, eles não tinham vínculos com essas entidades mais tradicionais, especialmente a CUT e especialmente o Sintegro. Havia uma resistência dos estudantes à forma como o Sintegro tinha conduzido desde sempre a luta dos professores, né? Bom, então nesse racha, nesse embate, os estudantes também criticavam que essa ocupação não era uma ocupação de mentirinha, porque era uma ocupação fora da SEDUC, no estacionamento, era um acampamento, ela não atrapalhava a SEDUC, ela não implicava em nenhuma, não era uma ação mais combativa. Então, esses outros estudantes das outras escolas, do movimento Secundaristas em Luta, eles fizeram uma assembleia e decidiram que no momento em que o MST e a CUT saíssem, e os estudantes que estavam lá da UNE, né, mais ligados à UNE, mas nem todos, saíssem, era o momento certo de ocupar. Ocupa a SEDUC, sim! Ocupa a SEDUC, sim! Se o Espírito de Deus se move em mim, ocupa a SEDUC, sim! Rápido, resolve o nosso stream. Nossa, bom, gente, cadê essa porra? E alguém tem que avisar o mais rápido possível. Eu tô tentando, velho.
Todo mundo tinha que subir, velho. Sobe essa escada aí, vamos pra cima. Arromba, já estão lá dentro, já estão lá dentro. Arromba, velho. Calma aí, deixa eu sair daqui. Vai, dá! 1, 2, 3. Mais um! Mais um! Quando nós ocupantes, apoiadores secundaristas, chegamos lá, boa parte da maioria pulou a primeira grade e, na minha visão, o que eu estava vendo naquele momento era, quando eu pulei a primeira grade, já coloquei um capuz e uma camisa na cara para não ser identificado. Eu pulei a segunda grade e vi 2 guardas vindo em direção a nós de uma forma bem agressiva, falando para voltar. E nisso, várias pessoas já tinham pulado ali e eu escalei a parede e consegui chegar ao teto. E deslocando uma mesa até a porta para que não houvesse entrada de seguranças, que posteriormente, em torno de 2 minutos, eles estavam tentando empurrar a porta para ver a entrada, para fazer uma possível retirada agressiva dos estudantes. O advogado da OAB ligou e falou que não tem negociação, que a Graer e a PM não quer negociar, que a gente tem 13 minutos para descer, então eles vão entrar. Vamos organizar, calma. Resistência ou qual? E um grupo de 31 pessoas ocuparam o prédio da Seduz. Desses 31, a maioria eram estudantes, alguns professores. Desses 31, 18 eram maior de idade, né, adultos, e 13 eram adolescentes. Então, esse foi o número, né? Por volta de 7 da noite, recebi a ligação, né, de pessoas que estavam lá na Seduz falando que precisavam de advogado, porque quase que imediatamente a ocupação, a polícia já chegou para desocupar o prédio. E foi uma mega operação, com um helicóptero passando por cima da Seduz, vários policiais, já chegaram lá com os ônibus para retirada dos manifestantes. E sem uma decisão judicial que autorizasse essa reintegração, né? A justificativa que eles usam para que houvesse essa reintegração de posse sem autorização judicial é com base no artigo do Código Civil que fala sobre o desforço imediato. O desforço imediato é uma regra que tem no Código Civil que autoriza que, se o seu imóvel, que você é dono, é turbado ou esbulhado, ou vulgarmente invadido, se você fica sabendo daquilo imediatamente, você pode usar a sua própria força para tirar o invasor dali. Se você não faz isso imediatamente, você não pode depois fazer com a sua própria força. Aí você tem que usar o judiciário. Mas se você ficar sabendo imediatamente, você pode, a sua força mesmo, imediatamente expulsar as pessoas.
Então eles usam essa tese que foi um desforço imediato, porque o Estado ficou sabendo imediatamente que um prédio seu foi ocupado e o braço, né, armado do Estado foi lá para desocupar. No entanto, tem alguns problemas nessa tese. Uma delas é que o Estado sabia que quem estava ocupando não estava ocupando para tentar a posse ou a propriedade daquele bem. Não, como eu falei, né, não é uma disputa de propriedade. Eles sabiam sim, tinham consciência que era um grupo de manifestantes. Então daí já havia um problema. Então eles deveriam sim ter ou dialogado, o que é o melhor, ou acionado a justiça para que o juiz resolvesse, né, se eles poderiam ou não continuar ali. Mas eles efetivaram a prisão das 31 pessoas na noite do dia 15 de fevereiro. Os advogados que chegaram lá foram proibidos de acompanhar a operação, o que também é ilegal. Tanto a Constituição Federal garante que qualquer pessoa tem direito a advogado em qualquer momento, mesmo quando você está preso, incomunicável, essa incomunicabilidade não atinge a relação com o advogado. Os advogados que lá estavam requereram a presença da Comissão de Prerrogativas da OAB. A Comissão de Prerrogativas é uma comissão de advogados da OAB que defende o direito dos advogados, para que os advogados não tenham a sua atuação tolhida por qualquer ilegalidade. Então, o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB compareceu lá, à época era o Dr. Bruno Pena. Ele tentou dialogar com o comando da operação para que nós entrássemos e, no entanto, nem assim foi aceito. Acontece que foi chamada a mídia para entrar, para acompanhar as prisões e foi negado o direito dos advogados a acompanhar as prisões. Senta no chão, fica calmo. Senta, Julie, senta, por favor. Babi, senta. Olha o olho dela, velho. Fica calmo, o cara foi invadido aqui, tá isolado. Quer transpor a barreira? Pega o água, pega água. Só pegar e soltar. Não joga água. Não joga água, não joga água. Não joga água. Pega a camiseira. Não pisca, não pisca. Peraí, para. Não pisca, senão piora. Peraí, joga parado. Abre o olho, abre o olho. Joga a luz, joga o flash. Abre o olho, aqui não tem água. Boca, velho. Gente, dá um jeito de arrumar uma água, não tem água. A água piorar. Não, é pra ela beber água. Ela tem que abrir o olho e deixar aberto. Ela tem que beber água, meu. Você tem que abrir o olho e deixar aberto. Ele jogou pela boca, velho. Ele jogou na minha boca, velho. Ele jogou na minha boca. Vem, mão na boca, qualquer coisa joga na boca dela. Tira a mão daqui, deixa eu bater o negócio. Ela respira pela boca. Um secundarista foi até o portão para poder chamar algum advogado para acompanhar o acordo. E aí, nesse momento, os policiais abriram o portão, puxou ele para fora, agrediu ele. Logo depois, nesse momento, quando a gente viu, já foi um momento muito tenso, assim, foi uma correria e todo mundo foi para frente do portão para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, alguns policiais soltaram gás de pimenta também no rosto de uma outra secundarista e algumas pessoas que estavam lá próximas também foram atingidas com esse gás. A pessoa atingida ela tem um problema respiratório, então foi muito tenso esse momento, até porque a gente estava tentando acalmar ela e controlar um pouco a respiração para que ela pudesse ficar bem. A gente desesperado, gritamos por algum atendimento médico, eles não fizeram nada. E depois disso, depois que ele conseguiu meio que amenizar essa situação, nós voltamos, sentamos novamente no chão e quando a gente olha para trás, tá lá a tropa de choque nos cercando por trás e já tinha alguns policiais da choque também lá dentro do prédio, mas era um número muito pequeno. E aí chegou o comandante Carison
da tropa de choque, gritando com todo mundo, dando voz de prisão. Depois disso, a imprensa entrou sem a nossa autorização de filmagem e essa empresa entrou como uma jogada da tropa de choque ou dessa segurança pública para mostrar que a gente não tinha sofrido agressões. Mas quando ela entrou, todo mundo falou a verdade, por mais que a gente estivesse cercado pela tropa de choque. Todo mundo falou que foi violentado, relataram a violência que eles sofreram e eles resolveram não mostrar essa matéria. Sonhos limitados, presos pelo sistema. A liberdade forjada, sempre forçada, é a cena. É só problema, abismo, assunto repetitivo. Os pastores que dão ovelhas pros lobos de aperitivos, jogados ao léu, julgados como réu por um pedaço de terra, por um pedaço de céu, por tudo isso que é seu, que sempre te pertenceu. Mas você paga por tudo, pois sua essência morreu. A polícia levou então em ônibus essas pessoas para a Draco, que é a delegacia especializada em repressão, né, ao crime organizado. Isso é outra questão que a gente vê que foge às prisões comuns, porque em janeiro de 2016 tinha sido inaugurada a Central de Flagrantes em Goiânia. Essa Central de Flagrantes é para onde é levado qualquer pessoa que for presa em flagrante em Goiânia por qualquer motivo, é levada para essa central. Essa central já havia sido inaugurada. Então o procedimento comum seria de levar essas pessoas todas para a Central de Flagrante. No entanto, eles são levados para a Draco, que é uma delegacia que toda vez que tem prisões que nós consideramos prisões políticas, que são as prisões em manifestações, as pessoas são levadas para essa delegacia. O que também fere o princípio da isonomia, de todos serem tratados iguais, né? Então, o próprio princípio da igualdade que rege o direito brasileiro. Então, houve esse problema também deles terem sido levados para a Draco, que tem se conformado na cidade como uma delegacia especializada em manifestantes, né? Em prisões políticas. Decadência de ensino, ausência de educação. Aprendi a viver de fome, engolindo a solidão. Silêncio venta, gelado, me esquento na escuridão. Sou uma pedra no cachimbo, o álcool, a escravidão. Falta cultura em todos os pratos, de todos os cubículos. Garganta seca de mudança, a vida amarga e seus vínculos. Sujeito a tapa na cara, sobreviventes na guerra da ditadura e sua farra por cada palmo de terra. E nasce uma biqueira por hora, o menor sem escola dispara, pistola, dinheiro é pra Copa. Exploração infantil, mercado sexual, e o veneno se espalha no país do carnaval. A Babilônia vai alienar você, muita fé e existência é pra vencer. A Babilônia vai alienar você, muita fé e existência é pra vencer. A Babilônia vai alienar você, muita fé, existência, luz é pra vencer. Já tô cansado de ver, se ainda consigo ver essa fumaça cinzenta que me impede de ver esse sol que nasce todo dia, que queima a pele de quem trabalha e sofre essa agonia. Esse sol que nasce todo dia, que queima a pele de quem trabalha e sofre essa agonia. No país do futebol, pátria amada Brasil, só vejo uma torcida com o prato vazio. Sua bandeira não aquece o meu povo no frio. No sonho pra não acordar, me diz quantos não dormiu. Medo escorre na testa, tá no suor de quem protesta. Cansado de aceitar que o fim de tudo sempre é festa. A solução vem de nós, se a Babilônia descer. E quem ainda tem voz, existe até morrer. Se a Babilônia não... Pela análise do flagrante, vislumbra-se estarem sendo imputados os autuados na prática dos crimes de dano qualificado e corrupção de menores, cujas penas ultrapassam o patamar legal de 4 anos, razão pela qual seria possível a decretação da custódia cautelar.
Da mesma forma, pela análise minuciosa do flagrante, vislumbra-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Em que pese eventuais teses de negativa de autoria, entende o Ministério Público que esse não é um momento adequado para análise meritória, devendo tal entendimento ser consagrado no curso da investigação e, se o caso, posteriormente, durante a instrução criminal, após a propositura da ação penal. Ademais, no caso em comento, os indícios de autoria resultam das declarações das autoridades policiais condutoras do flagrante, sobretudo porque, conforme relatos, câmaras de vigilância estavam ali para individualizar e permitir a individualização de todos aqueles envolvidos na prática criminosa. Assim sendo, o entendimento do Ministério Público a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Em que pese isto, a liberdade dos autuados não representa, no entendimento deste órgão, qualquer risco à ordem pública, aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. Os fatos não se revestem de maior gravidade, não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, todos os autuados são primários, possuem residência fixa e, se não estudantes, possuem ocupação lícita, conforme todos os termos de interrogatório acostados ao flagrante. Noutra senda, a liberdade faz conveniente cumular a liberdade com as medidas de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção do endereço sempre atualizado, como forma de assegurar o regular curso da instrução criminal e a vinculação de todos os autuados ao juízo. Noutra senda, mantém o Ministério Público o entendimento da fixação da cautelar prevista no artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Penal, sobretudo porque todas as cautelares têm natureza provisória e, pela sua própria característica, podem ser revistas a qualquer tempo e modificadas, então, pelo juízo. Entende este órgão que a referida cautelar de proibição no momento inicial de acesso à sede administrativa da SUDESP faz necessário como forma de evitar a reiteração na prática de infrações penais, sobretudo considerando que tais atos vêm ocorrendo de forma reiterada e que, ainda que não seja por parte dos autuados aqui presentes, vem sobremaneira causando transtornos à manutenção do serviço público, uma vez que a cada nova invasão e a cada novos atos supostamente delitivos, e sim seja a presença da polícia, a realização de perícias, e acaba causando vários transtornos no desenvolvimento do serviço público de uma forma geral. Assim, nesse momento inicial, até que a investigação prossiga e as condutas sejam devidamente individualizadas, nenhum dano efetivo poderia se vislumbrar atividade escolar ou acadêmica dos autuados nessa proibição de presença na sede administrativa no momento inicial, sobretudo ressaltando que a cautelar pode ser revista a qualquer tempo. Vou colocá-los todos em liberdade hoje, imediatamente, certo? Vou deferir em parte o pedido da doutora promotora de justiça quanto às condições, exceto o não acesso à SEDUSC, que, se tratando de um órgão de educação, é lá que se faz educação, né? E é lá que se tem acesso quem quer ser educado, é o que vocês, pelo menos pelo que consta, pretendem, né? Ser estudantes, ser educados e pessoas que, né, desde que naturalmente se comportem corretamente, não depende do patrimônio, não agride pessoas, etc., fisicamente, etc. Foi assim muito perfeito. Então, quando a gente saiu da audiência que a gente venceu, a gente simplesmente desceu gritando palavras de ordem: não tem arrego, não tem arrego. Aí a gente foi descendo e quando a gente assim, chegou no portão do lado de fora, todo mundo gritando o nosso nome, distribuindo os panfletos assim com o nosso rosto.
a gente ficou muito feliz porque não passava pela nossa cabeça de ter comovido tudo isso, porque isso repercutiu muito, assim, que não passava, que teria gente apoiando a gente lá do lado de fora. E quando a gente saiu, foi tipo, meu Deus do céu, perfeito, maravilha. Nossa, que bom estar aqui fora, que bom respirar um ar corrente, um ar livre, sabe? Filho da puta! A prisão, ela teve um papel fundamental, porque ela gerou muita solidariedade, ela tornou a causa local nacional, né? Todo mundo começou a ver. Ela despertou para muita gente que não tinha pensado o tanto que é sujo o jogo das OS, porque ninguém é bobo, todo mundo falou que interesse é esse que está por trás, para poder prender professores, para prender alunos dessa forma, né? E do modo como foi. E chamou a atenção para o edital, e o edital cheio de irregularidades e ilegalidades, então chamou a atenção para a discussão sobre o OS. Então a prisão, e acabou gerando um clima anti-governo, anti essas atitudes e tal. A gente teve muito apoio mesmo, teve carta de professores da Rússia, escreveram cartas de apoio né, e repúdio contra a nossa prisão. Isso para citar um exemplo, né, assim, que é meio absurdo, escrevendo em russo, né? Mas teve apoio internacional, né? Então eu acho que, querendo ou não, a prisão por mal, né, pelo mal que ela politicamente ela acabou fazendo o governo recuar, ajudou o governo a ter que recuar e cancelar o edital. Na verdade, politicamente ele disse que ele terminou o edital sem nenhuma OS classificada, então o edital foi suspenso, foi fracassado, é o nome que se usa, né? Quando o edital foi fracassado, terminou sem nenhuma OS. Mas na verdade foi um recuo político do governo, ele falou, olha, não há mais clima para passar uma OS, está tão desmoralizada a coisa, o movimento conseguiu desmoralizar. O único colégio que continuava ocupado era o JCA, porque não estava em funcionamento mais. E aí os alunos que iam desocupando os outros colégios não iam para casa, vinham para o JCA. E aí foi quando aumentou o número de pessoas também na ocupação. E aí a gente já lutava pela reabertura do colégio. Aí até sair o pedido de reintegração de posse, né, com multa para alguns estudantes. Daí a gente, por preservar esses alunos, a gente teve que pensar em uma desocupação do colégio, que antes do vencimento, né? Era uma multa diária de R$50 mil. Essa coisa que as pessoas dizem, tá vendo, não adianta nada. A gente faz, o governo passa o trator. Passa não. A luta não só constrói lutadores e acumula para transformações estruturais da sociedade, como de fato realiza conquistas no cotidiano, no imediato. Não é? A gente não quer só barrar as OS, a gente quer acabar com essa estrutura de privatização do que é direito social num tipo de sociedade que está longe de ser essa que a gente vive, né? Um outro tipo de organização da vida social. Mas a luta cotidiana educa o que tem de gente que se aproximou do movimento e que mudou o jeito de viver, mudança na conduta pessoal.
no jeito de vestir, no jeito de se portar, as pessoas assumindo as opções sexuais, as pessoas assumindo a identidade étnica, as pessoas afrontando um modelo de beleza global, né? Interessante. Então, a luta muda o mundo e muda as pessoas. E foi isso que aconteceu. As pessoas se acharam em condições de enfrentar um inimigo que é gigantesco, né? Que é Marconi, que é Raquel, mas que são instrumentos a serviço de um projeto mega, né? Um projeto de extinção da escola pública, como a gente conhece hoje, patrocinado principalmente pelo Banco Mundial. E as pessoas se aglutinaram e continuam juntas, a ponto dos meninos saírem da ocupação. Quando acabou a ocupação no JCA, os meninos alugaram uma casa e foram morar numa casa de amigos, estudantes. Olha que mudança no jeito de ver o mundo, que rupturas esses meninos enfrentaram, que aprendizado irreversível para as pessoas. E a sociedade também mudou, né? Isso com todas as dificuldades, os erros próprios de quem está tentando mudar as coisas, mas a sociedade reconheceu. Precisou bater em muita gente para tentar criminalizar e desmoralizar o movimento. Mesmo assim, essas pessoas que se juntaram não só não desistiram, como não se apartaram. Tem que rodar também, É devagar. Nossa, Passos pra frente, 3 passos pra trás. Grita aí, porra, é o time do Lu, caralho. Nós já tá fervendo, quer terceirizar. Não tô entendendo, mexeu com o estudante, você vai sair perdendo. O JCA é escola de luta. O JCA é escola de luta. O JCA é escola de luta. Fica preparado, terceirizar nós ocupa. Não!